Bom, gente, saudações a todos. Seguinte, essa aula está sendo gravada. Eu gravei essa aula, estou gravando agora, quinta-feira de noite, e estou postando agora para vocês porque eu tenho um compromisso, né? E não vou poder estar em casa para poder dar essa aula ao vivo para vocês, então estou gravando. E é o seguinte, e também pedir desculpas para vocês por essa voz horrível, né? Eu estou com a garganta inflamada, essa semana toda a minha voz está horrível, né? Parece um velho de 80 anos que fuma 3 carteiras de cigarro por dia, mas enfim, dá para compreender o que eu estou falando e, enfim, né? Não vai ser um problema muito grande para vocês. É um problema para mim porque dói um pouco, né? Dói um pouco, mas vamos lá. A aula passada, né, eu introduzi para vocês o tema do pós-colonialismo, né, estudamos um autor chamado Frantz Fanon, que escreveu um livro chamado Os Condenados da Terra, que falava sobre o processo de libertação do povo argelino, a Argélia, que é um país do norte da África, da dominação dos franceses. Né, e falei para vocês como é que funcionou a dinâmica do neocolonialismo na África, que foi aquele processo em que as nações europeias, na virada do século XVIII para XIX, durante a Segunda Revolução Industrial, começaram a estabelecer colônias na África, né, colônias que não eram aquelas colônias lá do primeiro colonialismo, do colonialismo propriamente dito, né, que começa a partir do século XVI, mas novas colônias, né, na África, na Ásia, que surgiram em função da demanda de mais mercados, de mais matéria-prima e de mais força de trabalho barato. Hoje, eu quero falar não do processo concreto de luta que ocorreu lá, mas da repercussão que essas lutas tiveram no pensamento crítico das ciências humanas. Surgiram muitos autores, muitas escolas, tanto na filosofia quanto na sociologia, que tentavam, no mundo das ideias, não no mundo das ideias, mas no pensamento, na teoria política, na sociologia e na filosofia, fazer uma libertação teórica, né? Escrever sobre a libertação, escrever sobre a dominação dos países do sul do planeta pelos países do norte, e surgiram várias teorias, vários autores, né? Uma teoria filosófica chamada filosofia da libertação foi uma delas, que surgiu na esteira desses movimentos de libertação nacional, tanto que ela se chama filosofia da libertação. Ela surgiu na década de 70, né, os processos de libertação dos movimentos de libertação nacional foram na década de 60, né, em 1973, nas universidades da Argentina, surgiu um pensamento crítico, né, de alguns autores que ficou chamado de filosofia da libertação. Assim como os movimentos de libertação nacional pretendiam fazer a libertação política através das armas, lutando contra o colonialismo, o neocolonialismo, o imperialismo das nações europeias, a filosofia da libertação pretendia libertar as pessoas através do pensamento, né, um pensamento descolonizado. E como é que funcionava isso? Em primeiro lugar, eles queriam revelar como é eurocêntrico o pensamento filosófico e as ciências humanas em geral. Né? Desde sempre, a gente aprende mais a história da Europa do que a história da América Latina. Né? E os grandes pensadores, os grandes autores, né? As grandes teorias inovadoras são sempre teorias europeias. E isso a gente chama de eurocentrismo. Provavelmente eu já falei para vocês acerca disso. E a filosofia da libertação tentava mostrar que a América Latina também era capaz de desenvolver um pensamento filosófico, né, de desenvolver teorias que falassem a respeito da nossa realidade e que ninguém melhor do que nós mesmos para falar a respeito da nossa história, que é uma coisa que parecia que nós não éramos capazes, né? E até hoje parece que não somos. A gente sempre recorre a autoridades intelectuais da Europa
e não percebe que aqui na América Latina, ou na África, ou na Ásia, ou assim, em outras regiões do mundo, as pessoas também pensam, as pessoas também estudam, né? Mas o currículo escolar e o currículo universitário, eles parece que eles querem mostrar que somente os europeus são capazes de pensar, somente os europeus são capazes de fazer filosofia, sociologia, história, né? E nós aqui ficamos como pessoas que não sabem falar a respeito de nós mesmos, entendem? E era isso que a filosofia da libertação pensava e queria fazer com que as pessoas tomassem consciência em relação a isso. Isso seria um tipo de descolonização das mentes. As mentes precisam ser descolonizadas. Nossa mente é colonizada porque eles entram na nossa cabeça e fazem com que a gente acredite que os inteligentes são eles, a produção de conhecimento vem através deles, e nós somente reelaboramos, né, copiamos e reproduzimos o pensamento que é desenvolvido por esses autores europeus, né, e mais recentemente os estadunidenses, né, que assumiram uma posição de liderança tanto na política, na economia e na cultura também. Em outro movimento, um outro movimento foi a teoria marxista da dependência, né, que surgiu no Brasil. Não, melhor, antes de falar da teoria marxista da dependência, é necessário falar também de outros autores, né, que são do pensamento social aqui do Brasil. Né, autores como Gilberto Freire, como Sérgio Buarque de Holanda, como Caio Prado Júnior. Enfim, existe um conjunto de autores no Brasil que escrevia sobre a nossa realidade, né? Escrevia sobre a nossa história, sobre a nossa economia, tentava criar uma narrativa dos brasileiros sobre os próprios brasileiros. E só que ocorreram alguns erros, né, em relação à forma como eles descreviam o Brasil. Alguns acreditavam que o problema do Brasil é que ele não se adequou à ordem capitalista tradicional. O Brasil tinha um capitalismo retardatário em relação ao resto do país. E depois veio uma teoria chamada teoria marxista da dependência, cujo maior representante é o Rui Mauro Marinho, que para mim é um dos maiores intelectuais brasileiros, que já morreu faz um tempo. E ele falava a respeito da dialética da dependência, né? O que seria a dependência? O Brasil, ele é um país que sempre dependeu das nações europeias e mais recentemente dos Estados Unidos para se desenvolver enquanto indústria, enquanto comércio. E esse desenvolvimento era um desenvolvimento dependente, né? A gente sempre dependia dessas nações. E a coisa funcionava mais ou menos assim, né? No mercado internacional, a gente tem alguns produtores de matérias-primas e alguns produtores de manufatura, as pessoas que industrializam a matéria-prima. O Brasil sempre se colocou na divisão internacional do trabalho como um produtor de matéria-prima, né, de coisas que vêm. A gente é um grande fazendão, né, como eu já falei, assim, desde o início, assim, a agricultura, os grandes latifúndios sempre dominaram a economia e sempre foram o setor dinâmico da nossa economia, e produzindo bens não manufaturados, bens primários, né, que não são industrializados. E esses bens primários vão para outros países e para serem manufaturados. E o exemplo mais recente disso é o petróleo. Né? O Brasil produz petróleo bruto e outros países vão lá e, a partir desse petróleo, eles refinam o petróleo e produzem os combustíveis, né, e os outros derivados de petróleo. Só que quem produz um bem primário produz uma mercadoria mais barata, que traz menos lucro. Já aquele que manufatura, aquele que industrializa essa matéria-prima, acaba agregando valor sobre essa mercadoria, porque ele coloca trabalho industrial sobre essa mercadoria. Então, na divisão internacional do trabalho, sempre existe. Deixa passar o carro barulhento. Sempre existe esse descompasso e essa desigualdade em relação ao lucro, em relação à produção.
porque eles produzem um bem manufaturado que tem mais valor agregado, e o Brasil e a América Latina produzem bens primários, que não são manufaturados, não têm valor agregado do trabalho, e, no caso, quem perde nisso, que tem a balança comercial desfavorável, é sempre quem produz bens primários. Não, balança comercial favorável e desfavorável é um termo que significa outra coisa, né? Balança comercial favorável é quando tu vende mais do que compra. Né? Um país, quando ele vende mais, ganha mais dinheiro vendendo mercadorias no mercado internacional do que comprando, ele tem balança comercial favorável. Né? Quando ele gasta mais comprando coisas no estrangeiro do que vendendo coisas para o estrangeiro, ele tem uma balança comercial desfavorável. A nossa balança comercial sempre foi favorável em relação à produção de bens agrícolas, né, de monoculturas para exportação. E isso acabou gerando um certo atrofiamento da nossa indústria. Por quê? Porque é o seguinte, quem produz, ou melhor, quem vende mercadorias, né, do agronegócio para o estrangeiro, ele necessita de uma moeda desvalorizada. Né? Quando o teu setor dinâmico está no mercado internacional, é ideal que a moeda seja mais barata em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação às outras moedas estrangeiras. Por quê? Porque se o estrangeiro ele tem uma moeda mais valorizada, para ele vai ser mais barato comprar no país que tem moeda desvalorizada. Então, é por isso que a nossa política cambial, que é a política do valor da moeda, ela sempre desvalorizou a moeda brasileira. O que significa isso? Significa que para a gente comprar coisas que são do estrangeiro, a gente gasta mais. Né? Esse é o problema. Né? Porque a gente precisa comprar coisas no estrangeiro. É uma necessidade, porque a gente não produz tudo que a gente precisa consumir dentro do nosso território. Então, a gente precisa importar. Só que quando a gente tem uma moeda desvalorizada, a gente paga muito mais caro pelos bens importados, porque os bens são produzidos com uma moeda mais valorizada. Então, a gente tem esse problema. E isso sempre causou um atrofiamento da indústria, porque para o país se industrializar, ele tinha que comprar maquinaria, tinha que comprar tecnologia estrangeira. Só que isso era muito caro em função da depreciação cambial, em função da moeda desvalorizada. Hoje em dia a gente tem exemplos assim, por exemplo, da China, que tem uma moeda muito desvalorizada pra caramba, mas isso não é problema para eles. Bem pelo contrário, isso é uma vantagem. Por quê? A China ela produz dentro do seu próprio território quase tudo, né? Quase tudo que ela precisa consumir no mercado interno. Ela não precisa ficar importando muitas coisas. Ela importa algumas, por exemplo, importa muita coisa aqui do Brasil, né? A soja, né? Carnes, ela compra do Brasil. E só que assim, a moeda ele é muito desvalorizado justamente para as pessoas do mundo inteiro comprar coisas da indústria da China. Então, para eles é interessante ter uma moeda desvalorizada porque eles são quase autossuficientes. Né? Já o Brasil, ele é muito dependente dos outros países e por isso ele precisa consumir de outros países. E a teoria marxista da dependência, né, que é o assunto esse é o ponto da aula agora, ela descreve como é que funcionam esses mecanismos de drenagem de valor, né, do centro, quer dizer, da periferia do capitalismo para o centro. Essas categorias centro e periferia foram desenvolvidas pela teoria marxista da dependência. O centro seriam as metrópoles, né, os países europeus e os Estados Unidos, e a periferia do sistema capitalista seria o sul global, que é a América Latina e a África e a Ásia e outras regiões do mundo. E existe também eles descrevem também um mecanismo de transferência de valor que acontece através do preço das mercadorias. Porque é o seguinte, quem produz com mais tecnologia produz
mais rápido e com menos custos de produção, né? E quem produz com menos tecnologia acaba tendo mais custos de produção e produzindo em menos tempo. Só que essas mesmas mercadorias vão para o mercado mundial e no caso, quem é mais desenvolvido tecnologicamente tende a esmagar quem é menos desenvolvido, porque esse mais desenvolvido ele coloca uma mercadoria mais barata no mercado e acaba atraindo mais compradores para essa mercadoria e acaba estabelecendo o preço de mercado. Só que para a gente, para o sul global, para essa periferia do sistema capitalista, isso é muito ruim, porque a gente acaba tendo que trabalhar muito mais e tendo muito mais custos, né, na produção dessas mercadorias. E o Rui Mauro-Marini, que é esse principal teórico da teoria marxista da dependência, descreve como é que funciona esse mecanismo de drenagem de valor. A teoria marxista da dependência é uma teoria crítica, é uma teoria que vem na esteira desses estudos pós-coloniais, né? São chamados de pós-coloniais os estudos que mostram como é que funciona essa dinâmica de dominação, né, dos países europeus sobre os países da América Latina, da África e de outras regiões do mundo. Além do Rui Mauro-Marini, existe o Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, né, o Wallenstein também, né, vários autores brasileiros, né, que produziram essa teoria que é estudada em várias universidades do mundo inteiro. É uma das melhores coisas que a gente tem aqui em relação à nossa intelectualidade e é uma coisa que a gente pode se orgulhar, né? Enfim, a gente pensa, a gente é capaz de compreender como é que as coisas funcionam na nossa realidade e a gente não precisa depender somente dos europeus para mostrar como é que a nossa dinâmica funciona. E é isso que a filosofia da libertação, a teoria marxista da dependência, o pensamento social brasileiro mostram, né? E tudo isso vem na esteira daqueles movimentos de libertação nacional que eu falei para vocês na aula passada. Eles faziam no pensamento aquilo que os movimentos de libertação faziam na luta política armada contra o colonialismo. Acho que é isso, né, pessoal? Valeu aí por assistirem essa aula gravada. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Se saírem de casa, saiam de máscara, usem álcool gel também, se divirtam, sejam felizes e até a próxima. Valeu, obrigadão.